Olá, graça e paz, meu amigo, minha amiga, caríssimos irmãos, irmãs, familiares. Estou aqui lendo, num grupo de teólogos de WhatsApp, de estudiosos da Bíblia, esse livro aqui, comentando o fruto do Espírito, a vida cristã, como ela deve ser, do pastor e professor Israel Belo de Azevedo, baseado na carta do apóstolo Paulo, Novo Testamento, capítulo 5, aos Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. E eu quero ler com você. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ou outras versões falam domínio próprio. Gálatas 5, versículo 22. E eu queria ler sobre a paz. Esse livro aqui excelente, é um comentário humanista, um comentário psicológico, uma leitura filosófica, psicológica, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, comentando as facetas e o fruto do Espírito. Então o pastor Israel Belo de Azevedo, ele comenta nesse livro aqui sobre o fruto do Espírito: a paz, a alegria, o amor, a fé, a mansidão, a longanimidade, a benignidade, temperança, domínio próprio. Não são coisas fáceis de fazer. De falar é muito fácil, mas de viver e fazer é muito diferente. Então ele fala paz, Ele usa o termo grego no Novo Testamento, eirene, ou chamado shalom hebraico, Que é mais do que paz ou ausência de guerra, é plenitude. Fruto do Espírito, paz, eirene. Se procuramos na internet a palavra paz, encontraremos só no endereço de pesquisa, o Alta Vista, 3 milhões de páginas dedicadas ao assunto paz. Milhares delas são de organizações governamentais e não governamentais, chamadas ONGs, fundadas para promover a paz. Página 90. Percorrendo as páginas do site Deus, na Bíblia Sagrada, encontramos 290 vezes, 86 no Novo Testamento, a palavra paz, eirene, além das que são correlatas, como pacificadores, pacíficos, pacificamente, etc. A paz é o desejo mais profundo do ser humano. Não por acaso, ela é uma promessa de Deus aos seus filhos, desde muito cedo, aos homens de bem, e se cumprimentavam assim na antiguidade: paz seja convosco. Ou seja, como os judeus se encontravam na época de Jesus, de Paulo, até hoje era shalom. Shalom não é só paz no hebraico. Shalom é plenitude, é bom dia, é concordância, é cumprimento. Oi, como vai? Tudo bem? É o shalom, que além de tudo é paz, como está em Gênesis 43, 23. Os anjos de Deus apresentavam-se do mesmo modo: paz seja convosco. Até os anjos se cumprimentavam assim, como está no livro de Juízes, capítulo 6, 23. O Antigo Testamento ou o Velho Testamento nos ensina a abençoar assim: o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, na chamada bênção
araônica ou bênção sacerdotal. Número 6:26. Jesus saudava os discípulos e amigos e outros com a expressão: a paz seja convosco ou com vocês. Shalom. Lucas 24:36. Ele recomendou expressamente aos discípulos, quando entrasse na residência de alguém, que dissessem: paz esteja nesta casa. Lucas 10:5. O apóstolo Paulo e os apóstolos pediam o Deus de paz estivesse com todos. Romanos 15:33. Mas a saudação que se tornou a favorita na igreja no Novo Testamento, primeiro século, era: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios 1:3. A natureza da paz, página 90, do livro do pastor e professor Batista, da Igreja Batista, Israel Belo de Azevedo, da Igreja Batista de Itacuruçá, no Rio de Janeiro. Entre os gregos, eirene, que é a palavra que o apóstolo Paulo usa, era empregada para significar o estado ou a condição de ausência de guerra. Na verdade, para os gregos, a paz era um interlúdio entre as guerras. Os romanos a traduziram por pax latina, linguagem romana e latim, significando o relacionamento de reciprocidade entre duas pessoas ou duas partes, mesmo que provocada pelo predomínio de uma parte sobre a outra. Os gregos romanos, como eles, temos pensado em paz como ausência de guerra. O Novo Testamento parte do Antigo Testamento, que emprega o termo hebraico shalom, ou sa'alam, do árabe, salam, que significa bem-estar, plenitude, ausência de guerra, paz, harmonia. A ênfase recai sobre os aspectos concretos da vida, incluindo elementos como saúde e mesmo prosperidade. Hebreus 12:14 nós lemos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele quer dizer aos Gálatas, que é uma leitura do Novo Testamento, Shalom, eirene, que quer dizer paz. Num mundo tão conturbado que nós vivemos, onde há ausência de paz, independente de religião, de fé, de filosofia e crença religiosa, confissões de fé, a paz, está aqui na minha camisa, paz e amor e esperança, que foi um dos temas da nossa Igreja Batista Rio de Vida. Paz, amor e esperança. E será que nós somos agentes e promotores da paz? Nas bem-aventuranças, ou sermão da montanha, ou sermão do monte, como queiram chamar, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, Jesus vai falar o chamado sermão da montanha, ou sermão do monte, as bem-aventuranças. E no capítulo 5 de Mateus ele fala: bem-aventurados, felizardos, aqueles pacificadores, aqueles que promovem a paz. Não é jogar gasolina e nem álcool no fogo para acender o fogo. Não, é jogar água no fogo, extintor de incêndio. Isso é promover a paz. É fácil falar? É. Mas é muito difícil fazer.
onde há conflito, até na sociedade, nas empresas, no exército, no militarismo, na Polícia Federal, Polícia Militar, no Exército, onde há conflitos, sequestro, conflitos armados, há um homem chamado negociador. Qual é a função do negociador? Toda a polícia, todo o exército, todo aparato militar tem uma pessoa assim, especializada em apaziguar os ânimos. Jogar água no fogo, não jogar gasolina. É a pessoa sensata, equilibrada, de apagar os ânimos, acalmar os ânimos. É o chamado negociador. É aquele que promove a paz. Mas, via de regra, o apóstolo Paulo está falando que a paz, a Eirene, a Shalom, tão conhecida entre os judeus e hebreus, e os cristãos, Shalom, a paz, a Eirene, dos gregos, que é a linguagem que foi escrita no Novo Testamento, deve surgir e partir dos crentes, daquele que produz o fruto do Espírito. A paz é uma das facetas, e o pastor Israel Belo de Azevedo, ele fala nesse livro, o fruto do Espírito, de frutescência. O que é frutescência? É produzir o fruto. Não é frutos no plural, é fruto no singular. E a paz é uma das facetas, um dos lados da moeda chamada fruto do Espírito. Será que você e eu temos promovido a paz entre as pessoas, na igreja, na família, entre pessoas que não se falam, entre marido e mulher que estão brigados? Há um litígio, há um divórcio, há um antagonismo entre os casais, né? Entre a família, ou membros da família, ou alguém na igreja que não se fala por algum motivo, está de mal um com o outro, ou com o pastor, ou com as ovelhas, ou algum membro da igreja, ou da família, ou da sociedade, ou no trabalho. Saiba que nós temos que apaziguar. O apóstolo Paulo, ele fala lá em uma das suas cartas que nós temos o ministério, Deus deu o ministério da reconciliação. O que é reconciliação no grego do Novo Testamento? Koine. É katalasso, ou katalageomai. É apaziguar. De inimizade se reverter e virar amizade. É isso que Deus fez conosco em Cristo. Jesus morreu na cruz. A cruz é um sinal de mais. Pode reparar, de adição. Maior amor, maior misericórdia. Paz. Deus estava apaziguando com os homens pecadores através da morte de Jesus na cruz. Reconciliação. Catalasso. De inimigos por causa do pecado, passamos em Cristo, pela graça em Cristo, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, nos tornamos amigos de Deus, filhos de Deus. Essa é uma faceta, é uma propriedade do fruto do Espírito chamado paz, Shalom, Eirene. Será que nós temos produzido o fruto do Espírito? Pense nisso.